Fala galera, bom, esse é o tipo de vídeo que a gente adora, é o tipo de vídeo que faz a gente ficar um pouco mais distante da pobreza, é justamente o vídeo de aporte. Então hoje eu vou pegar ali o dinheiro referente às 2 últimas semanas do mês de fevereiro e vou investir aqui com você na prática e te mostrar quais são as minhas estratégias usadas aí para investir nessa semana dos R$1.000 totais que a gente investe todos os meses religiosamente. Galera, é muito importante a gente manter essa constância de sempre investir, não deixar passar. Aqui, no começo do canal, a gente investia 250 por semana. Agora, a gente costuma fazer um vídeo a cada 2 semanas, investindo o dobro disso, R$500. Então, antes da gente começar a bater um papo aqui, deixa eu te lembrar que nada do que eu vou te falar aqui é uma recomendação de investimento. É o que eu tô fazendo aqui na minha carteira. Uma outra coisa é que se você quer continuar me acompanhando aqui, não esquece de conferir se você tá inscrito no canal e já deixa o like nesse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai agregar alguma coisa aí pra você. Agora, sem mais delongas, vamos pra carteira. Galera, atualmente, como você sabe, eu uso o Investidor 10 para acompanhar a minha carteira e a gente tem aqui de patrimônio total, por enquanto, 6.392. Isso significa que se eu vendesse tudo hoje, eu teria R$6.392. O total que eu investi, a gente pode ver aqui que foi R$6.942. Então, teoricamente, hoje eu estou perdendo dinheiro. Mas a gente lembra que a gente só perde dinheiro quando a gente vende um ativo. A gente realiza ali o lucro, ou no caso, o prejuízo. E no caso, eu não vou fazer isso, eu não pretendo vender agora. Então, o que eu tenho ali é totalmente teórico. Na prática mesmo, vai ser no dia que eu for vender, a estratégia que eu vou usar para ir vendendo, quando eu aposentar, enfim. Aí sim a gente vai ter o resultado definitivo da minha carteira e quanto eu de fato ganhei e perdi. Uma outra coisa é que esse valor que está aqui de prejuízo não me preocupa nem um pouco. Primeiro porque, como você pode ver aqui na carteira, o maior valor que eu tenho aqui negativo, de 30% negativo, é justamente criptomoedas. A gente sabe que a gente está passando ali por um momento muito delicado ali nas criptomoedas. Como eu acredito no ativo, eu vou continuar comprando, até porque o Bitcoin, né, no caso que a gente tem mais aqui na nossa carteira, é uma moeda muito forte que tem um valor finito. Afinal, a gente pode ter no máximo aí no mundo 21 milhões de Bitcoins. Então, como é uma moeda descentralizada e muito forte, eu vou continuar comprando aqui o tanto que puder. No começo do ano, eu postei aqui um vídeo falando sobre a mudança de estratégia. Antes, a gente tinha uma estratégia de diversificação bem grande aqui na carteira do canal, em relação aos ativos que são oferecidos aqui no Brasil, e a mudança de estratégia era justamente a gente diversificar mais nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma moeda muito forte. Hoje a gente está passando por várias crises internacionais aí. É briga da China com os Estados Unidos, é briga ali dos Estados Unidos com Taiwan, com outros países, né, o Irã, por exemplo. Mas ainda assim os Estados Unidos têm uma moeda muito forte, ainda é a principal moeda do mundo. Então a gente vai continuar nessa estratégia. Isso pode mudar no futuro, se as coisas mudarem. No caso, hoje, por enquanto, a gente vai seguir essa estratégia. Voltando aqui na carteira, como você pode ver, nós queremos chegar nos fundos imobiliários em 20% do total da nossa carteira, e atualmente a gente tem um pouco mais. E então não faz muito sentido eu investir se a gente olhar só para esse número. Mas o outro número que a gente tem que olhar é o número da variação. Por quê? Não faz sentido eu investir num valor que está muito alto, ou seja, que eu já estou tendo lucro. O meu preço médio, nesse caso, está muito alto. Não faz sentido. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, em estoques, a gente tem aqui 2,21% de variação negativa. Isso significa, então, que pode ser que isso seja uma grande oportunidade da gente investir. Ainda mais porque eu tenho na minha carteira 9% e quero chegar em 25%. Então, dos R$500, provavelmente eu vou tirar uma parte desse valor aqui. E deixa eu te contar uma coisa. Olha a notificação que eu recebi no meu telefone. O Inter, que é a plataforma que eu invisto por enquanto, tá me falando que o dólar caiu e que vale muito a pena investir nesse momento. Então, talvez valha a pena. Eu vou dar uma olhada aqui nas estoques. Um outro ponto que eu tenho que ficar de olho aqui na minha carteira são os ETFs internacionais, que a gente ainda tá ali em baixa, e também as ações aqui do Brasil. Para te mostrar quais ações que eu tenho, que por enquanto são 4, são as ações do Itaú, que é o maior banco do Brasil. Banco do Brasil, que é um banco ali que estava passando por algumas situações delicadas. A Petrobras, que por mais que seja uma estatal, é uma empresa muito boa, e também da Sanepar. Ainda faltam algumas ações aqui, tá? Eu queria que tivesse aqui umas 10 ações, 12 talvez, seria já um número bom pra gente acompanhar, pra gente não se perder, nem pulverizar.
Mas eu ainda não sei quais ações que eu vou colocar aqui. Você tem alguma para me indicar, para me falar, para eu dar uma olhada? Coloca aqui nos comentários. Em fundos imobiliários, os fundos imobiliários estão indo muito bem, obrigado. A gente tem ali uma leve baixa do HGRU, mas os fundos eles pagam dividendos constantemente, então eu tô bem confortável, tô bem feliz com esses fundos que eu tenho. A gente tem ali uma relevância bem grande ali no GGRC11, que é um fundo base 10 que eu gosto muito, afinal ele tem muitos ativos. Toda a rentabilidade dos fundos está positiva, isso vai aumentar provavelmente na próxima reunião do Copom se a taxa Selic começar a cair. Isso é um movimento normal que a gente tem no mercado. Quando a taxa Selic cai, os fundos de tijolo sobem. Afinal, não faz sentido você ir lá e colocar o seu dinheiro em um ativo que pode cair, que tem risco, se um CDB 100% CDI está te pagando muito. Um CDB 100% CDI hoje paga mais de 1% ao mês, vale muito a pena. Só que daqui a um tempo a taxa Selic vai começar a cair e quando ela começar a cair, os fundos vão disparar. Afinal, a gente quer ter previsibilidade nos pagamentos, a gente quer ter segurança e quando a taxa Selic está muito baixa, os fundos estão lá nas alturas, afinal eles têm cara de renda fixa. Eu estava gravando um vídeo aqui e eu vi um gráfico da taxa Selic, não faz muito tempo galera, em 2021 a taxa Selic estava 2%, então um CDB 100% CDI pagava ali 1,9% ao ano. Hoje está quase 1,2%, 1,3% ao mês. Então as coisas mudam com isso, a nossa estratégia às vezes tem que mudar também. Mas enfim, esses são os fundos imobiliários que eu tenho em carteira, que eu confio que por enquanto vão continuar aí, eu não pretendo me desfazer de nenhum deles. As ações do Brasil, de fato, eu preciso colocar mais umas 4 empresas aqui, já vai me fazer mais feliz. De criptomoedas, como você pode ver, a gente tem ali quedas absurdas, principalmente de Ethereum, né? Só que o que tá me puxando aqui para baixo, no caso, é Bitcoin, porque eu tenho uma quantidade muito maior em Bitcoin, né? Falando ali em dinheiro, que R$ 1.500 em Bitcoin e só R$ 140 em Ethereum. Bitcoin aqui, no caso, é um ativo que é muito fácil de você guardar numa cold wallet, numa hot wallet. Já o Ethereum não. Eu posso fazer um vídeo aqui te mostrando como que eu guardo as minhas criptomoedas. Uma coisa que você não deve fazer nunca é deixar na tua corretora. Porque, como eu sempre falo, se você deixa o seu dinheiro na corretora, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da corretora. Mesmo que você esteja lá com a conta ativa, você esteja com os documentos em dia, se a corretora, por exemplo, falir, você vai acabar perdendo seu dinheiro e não tem FGC, não tem seguro, não tem nada que vai te proteger. Então, guardar as criptomoedas consigo é a melhor coisa que você faz. E tem várias formas de guardar a criptomoeda, tá? A gente fala aí das cold wallets, das hot wallets, mas tem como você fazer uma paper wallet, né? Anotar suas chaves ali num papel e outras 1000 formas. Eu uso uma forma bem específica e eu posso mostrar aqui para vocês no futuro. Falando de estoques, eu tenho aqui as ações por enquanto da Apple e do Google. Eu pretendo colocar ali mais algumas ações, mas como você pode ver, ó, a Apple tá com uma leve baixa, então talvez valha a pena a gente dar uma olhada. E de ETFs internacionais, a gente tem o principal ETF, o mais famoso, que são as 500 maiores empresas ali dos Estados Unidos. Aí você vai falar, mas esse ETF tem grande parte de Apple, por que você tem ações da Apple também? Justamente porque eu quero ter uma exposição maior a esse papel, né, a essa empresa, já que é uma baita empresa. Assim como o Google, eu sei que o Google tá ali no SP500, mas eu quero me expor um pouco mais. E eu vou escolhendo as empresas assim, conforme a necessidade, né? Conforme ali eu queira ter mais exposição ou menos. E para fechar o tipo de ativo que eu tenho aqui, eu tenho um pouco de tesouro direto, que é o IPCA mais 2029, que é um ativo que eu gosto muito. Afinal, imagina só, você ter lá em 2029, que é quando ele vai vencer, IPCA mais 7, que é quanto esse fundo está pagando hoje, que é muito bom. No caso aqui ele já tem uma rentabilidade boa, não faz muito sentido eu investir nesse ativo agora, porque eu já tenho aqui 15% dos 15% que eu quero ter na carteira. Mas é um baita ativo, gosto bastante desse ativo. De proventos, a gente tem aqui recebido principalmente, aqui embaixo, ó, de fundos imobiliários, mas a gente também tem um pouco de Petrobras, tem um pouquinho ali de Apple, um pouquinho de Itaú, tem bastante provisionado aqui do Itaú e da Petrobras, justamente porque o governo conseguiu, enfim, taxar os dividendos ali. Então essas empresas, elas se protegeram, né, pagando os dividendos para os seus acionistas antes do ano passado acabar. Agora, o que está provisionado, a gente vai ter ali 100% de isenção para quem recebe até 50 mil, mas para quem for receber ali no futuro já vai ter o imposto de renda. Nós recebemos ao todo R$50 de dividendo, né, 50
R$58 de dividendo. E aqui a gente pode ver, ó, que janeiro pagou 15,40, fevereiro 15,61. Provavelmente em março a gente vai receber mais ou menos isso também, a menos que eu invista um pouco mais nos fundos que pagam ali dividendos que a gente quer, que a gente gosta. E o total desse ano, então, a gente recebeu R$31,27 no ano passado. A média, por enquanto, tá ali 15,50, mas a gente só vai descobrir realmente a média quando o ano acabar. Agora vamos falar do plano de investimento dessa vez. Eu vou pegar ali dos R$500 que a gente vai investir hoje, afinal, já investi 500 lá no começo do mês, mas dos R$500 que eu vou investir hoje, eu vou comprar ali 150, R$200 em criptomoedas. Talvez eu tire ali uns R$50 para investir em Ethereum e o resto em Bitcoin. Afinal, se a gente consegue diminuir o nosso preço médio, quando a gente for vender lá no futuro, o preço vai estar muito alto e a gente vai ter um lucro maior. Vou aproveitar e vou investir um pouquinho também nas ações da Apple, já que as ações ali estão em queda hoje e o dólar baixou um pouquinho de preço hoje. E também, se der tempo, se der o dinheiro, eu vou investir um pouquinho em ETF internacional, ali coisa de $20, $10. Então agora eu vou fazer os investimentos aqui e eu já te mostro. Então galera, notificações que a gente gosta muito, né? No caso aqui, que o dólar tá mais baixo e que a gente tem ali alguns dividendos que caíram na nossa conta. Por enquanto eu uso o Banco Inter ali para investir, enquanto eu não acho alguma coisa melhor, e eu uso também a Binance para comprar criptomoedas, também por enquanto, porque eu não achei coisa melhor. E aqui no caso a gente tem R$509,74, que é justamente o dinheiro que a gente tem de dividendos com os R$500 que a gente vai investir hoje. Na Binance, então, vou colocar aqui, ó, depositar BRL e vou fazer um Pix para Binance. R$150 tá bom. Fiz o Pix para Binance, então, sobrou ali R$359,74. Hoje, como eu vou investir exclusivamente em ativos aqui da nossa carteira que são internacionais, eu vou já carregar minha carteira internacional e já mandar ali para a parte internacional, né? Vamos ver quantos dólares isso vai dar. Então eu venho aqui carregar, clico aqui em conta Inter. Então 359,74 vai dar $67, que é a cotação de 5,20 do dólar. 5,32 vai ser o efetivo total, porque tem agora 1,25 de spread, que é quanto o Inter está cobrando para fazer essa transação, e o IOF de R$3,91. O famoso faz o L. E beleza, mandei todo o meu dinheiro para lá. Galera, você tem que investir em internacional quando o dólar tá baixo. Eu não vejo ninguém falando assim, vamos dolarizar o nosso patrimônio e tal. Aí quando o dólar sobe para 6,30, 6,32, a galera quer investir, fica desesperada. Pô, aproveita que o dólar tá caindo aí. Então agora investir, ações, REITs, ETFs, e vou fazer o básico. Vou comprar aqui ações da Apple. Dos $67 eu vou tirar uns 27,69. E boa, ações da Apple já era, $27 em ações da Apple, beleza. E agora o resto do dinheiro eu vou comprar do ETF que a gente quer. Eu preciso estudar um pouco mais os ETFs, eu vou fazer um estudo aqui e vou fazer um vídeo mostrando para vocês quais os outros ETFs que eu vou escolher para nossa carteira e também das ações do Brasil, né, já que tá faltando um pouco. Então aqui de ETF eu vou comprar mais $40. Então, comprar, ó, já executou a ordem da Apple e vamos ver se foi mesmo. Ó, da Apple já foi, agora do IVV tá executando. No aplicativo da Binance eu vou lá fazer o trade rapidinho, comprar Bitcoin. Eu vou comprar ali uns 75% de Bitcoin, que vai dar R$111. Vou colocar aqui comprar, beleza, já comprou. E aí o resto eu vou fazer a compra de Ethereum, já que o Ethereum tá caindo mais até. Galera, acabei de atualizar aqui a nossa carteira e a gente teve ali algumas mudanças bem significativas. Por exemplo, agora então nós investimos ao todo R$ 7.445,89. Nós estamos tendo um prejuízo de R$ 564, né? Se a gente descontar os dividendos, R$ 505. Mas isso não me preocupa porque grande parte disso tem a ver ali com a variação negativa que a gente tem de criptomoedas. Como você pode ver, o que mudou? Mudou aqui a criptomoedas, principalmente, que a gente diminuiu 1%, mas a gente chegou em 10% em stocks, então de 7 foi para 10, e ETFs internacionais a gente quase chegou no que a gente quer ter. Então, talvez num próximo momento eu vou pegar ali para investir só em um outro ETF que a gente vai ter na nossa carteira. Afinal, diversificar é tudo. E aí, esses 2% vai ser do outro ETF. Eu vou deixar uns 80%, uns 88%, 90%, 98% no caso, para ETF internacional. E criptomoedas, elas vão caindo aos poucos, né? Conforme eu invisto nos outros ativos ali. Realmente ainda falta eu investir ali em ações aqui do Brasil, que também eu vou ficar devendo aí um vídeo para vocês, fazendo aí, mostrando, né? Quais são as ações que a gente vai colocar aqui na nossa carteira. Então não esquece,
Me indica aí quais ações você acha que vale a pena eu dar uma pesquisada e também ETF internacional e também ações ali dos Estados Unidos. Escreve aqui nos comentários. Fechou? Até a próxima.